Amados, nessa noite eu quero compartilhar 2 Coríntios capítulo 8, verso 5 a seguir. Enquanto você localiza, dizer para você da importância. Eu acredito quando o Senhor disse: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho te ensinado. Eu creio que o discípulo, ele é um seguidor do mestre, ele é alguém que imita Jesus. Só pode ser discípulo de Jesus aqueles que o obedecem. No máximo você pode ser simpatizante da fé evangélica, no mínimo aliás, simpatizante da fé evangélica. Mas nós precisamos seguir Jesus, e seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos. Portanto, a reunião de segunda-feira, ela tem o propósito de aglomerar e treinar o maior número de discípulos. E quando um discípulo está em algum lugar, o que ele é se manifesta. Você é conhecido por aquilo que você estabelece. Uma pessoa fofoqueira, todo mundo conhece que ele é fofoqueiro, todo mundo sabe. Seja onde for, chegou naquela pessoa, a fofoca aumenta. Quer ver? Vou contar um negócio. Aí você conta para o fofoqueiro, e você fica quietinho. Em menos de 24 horas, todo mundo na vizinhança, na faculdade, na igreja fica sabendo. Mas o discípulo de Jesus, quando a fofoca chega nele, ela não sai dele, para nele, acaba nele. Daqui não, daqui não. Entende? Que você seja esse discípulo, que quando alguém vir contar a respeito da vida de alguém, você fala: você estava lá? Não, mas eu ouvi falar. Então também não quero saber, você não estava lá. O problema é que nós emprestamos o nosso ouvido para isso. Então se guarde nisso, seja um discípulo de Jesus. Amém, amados? 2 Coríntios capítulo 8, verso 5, diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. O que Deus oferece e exige em primeiro lugar? O que Deus oferece para nós? Quando eu olho Paulo falando a respeito dos coríntios, ele dizendo que essas pessoas se entregaram primeiramente ao Senhor. Você nunca será um discípulo se em primeiro lugar você não se entregar ao Senhor. Você precisa, e eu preciso ser 100% de Jesus. Amém? 100% de Jesus. E o que eu recebo com isso? Eu recebo reconciliação. Lá em Mateus capítulo 5, verso 24, diz assim: deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, eu não posso vir aqui dizer que eu adoro, com a minha adoração verdadeira. Eu não posso vir aqui pegar e entregar meu dízimo, minha oferta, brigado com o Júnior. A Bíblia diz: eu posso até fazer isso, eu vou impressionar quem sabe os homens, mas Deus, Ele está olhando que eu tenho um atrito com o Júnior, que eu tenho um atrito com a Lu, que eu tenho um atrito com o Gabriel. Então eu preciso entender que se eu sou de Jesus, eu busco a reconciliação. Mas talvez o Júnior seja intransigente, ele seja endurecido, e ele não quer nem saber. Isso não pode impedir que eu vá até ele. Eu vim aqui pedir perdão, e o Júnior fala: vai te lascar. Eu vim aqui pedir perdão. Você tem que pedir perdão para Deus, não quero nem saber de você. Mas eu fui. Eu não posso continuar fingindo que está tudo bem entre eu e Júnior, porque não está. Muito menos entre eu e a Silmara, entre o Aldo e a Rose, entre eu e o Juan. A igreja, a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas alguns entendem: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, né? União, né? E não é isso. A reconciliação é um fruto de quem
é discípulo de Jesus. Aleluia! Aí eu vejo isso também em 2 Coríntios 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por que eu estou mostrando isso? Porque não tem como eu reconciliar com Deus, Lu, e ficar brigado com você. Eu não consigo me reconciliar com Deus se eu permanecer brigado com você. Então Deus quer me dar reconciliação, mas Ele exige de mim a reconciliação. Quem está me entendendo? Isso é o que Deus quer de nós. Isso você pode aplicar em todas as áreas de relacionamento que você tem: amigos, colegas, família e familiares. Essa semana meus irmãos estiveram aqui. Foi tão bom ter os meus irmãos, as minhas cunhadas, o meu cunhado e a minha irmã. A gente comeu junto, ficou junto, todas as refeições a gente fez junto. A gente foi na minha casa, na casa do meu irmão, na casa do meu pai, a família unida. Mas infelizmente, o coração endurecido de pessoas em outros lugares, talvez você não consiga usufruir disso. Mas fique firme, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Quando menos você esperar, Deus está fazendo essa unidade na sua casa, com seus amigos. A outra coisa é que eu ganho com isso o reino de Deus, e Ele exige de mim, presta atenção nisso, irmãos, eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como isso está invertido? A Bíblia diz: buscai a Deus, olha o que diz o verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e a sua justiça. Hoje é assim: busquem as suas vontades, os seus interesses, os seus desejos, o seu prazer em primeiro lugar. Se sobrar algum tempo, busque o reino de Deus. Essa é a verdade para muita gente, e o inimigo trabalha em cima disso, porque parece que está tudo bem, mas não está bem, não está nada bem. O reino de Deus, eu busco Ele, então eu tenho que arrumar tempo para meditar na palavra, eu tenho que arrumar tempo para orar, eu tenho que arrumar tempo para vir ao culto de discípulos, eu arrumo tempo para ir para o meu GF, eu tenho que ter tempo para minha esposa, eu tenho que ter tempo para o Juan, para a Gabriele, eu tenho que ter tempo. E tem uma verdade, é assim, ó, a gente arruma tempo para aquilo que a gente quer fazer. Se você resolve que você vai jogar bola, você arruma tempo. Se você resolve que você vai dormir, você arruma tempo. Se você resolve que você vai ver um filme, você arruma tempo. E se você resolve que você vai, que você está doente, que você vai para o médico às 3 da manhã, lá no PAN, é PAN? Lá no UPA, você vai para a filhinha do UPA 3 da manhã, mas você não acorda 3 da manhã para ir orar, mas acorda para ir para o UPA. Ai, ficou doente, né? A gente faz aquilo que a gente se interessa. Você arruma tempo para fazer aquilo que você gosta, aquilo que dá prazer e aquilo que você necessita fazer. Por isso que eu falei na questão de necessidade, eu falei a respeito das pessoas que vão para o UPA. Não importa se você está no trabalho, se alguém telefonar e dizer do seu filho, você vai pedir licença para ir para o UPA, sim ou não? Para ir para o médico, sim ou não? Se é de madrugada, você está naquele sono pesado, 2, 3 da manhã, 4 da manhã, aquele sono travado, e algum filho grita, você sai ou não sai correndo, Marisete? Sai ou não sai? Sai. Mas por que quando a gente acorda de madrugada está tudo bem em casa, a gente vai ver TV? Eu perdi o sono. Se você perdeu o sono na madrugada, é Deus te chamando para orar. E se você entende que é necessário orar, acorda, lava o rosto e vai orar.
Aí eu não tenho tempo. A gente arruma tempo para aquilo que a gente quer fazer. Vocês concordam com isso? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é em segundo. Vivemos hoje as consequências de colocar Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, infelizmente. E pela misericórdia de Deus, muitos de nós estamos bem, mesmo fazendo errado. Usufruímos, mesmo não satisfazendo. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus vingativo. Alguém dizia antigamente, eu ouvia muito disso, graças a Deus eu nunca preguei esse tipo de coisa, mas eu sempre ouvia dizer: ó, Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu isso? Deus vai pesar a mão. Deus não pesa a mão, Ele tira. Ele não pesa, Ele tira. Pela misericórdia as mãos dEle estão sobre nós. Eu sempre que eu encontro a mãe de vocês, senhoras, senhores, pessoas que chegam assim de mais idade, e que vocês ou quem quer que me apresente, eu falo: me abençoa. A pessoa de mais idade me abençoa aqui. Eles me abraçam e me abençoam. Estava na igreja da Graça com o pastor Célis, e aí entrou uma senhora. Aí na hora eu vi, hora antes dele falar, eu falei: essa aqui deve ser sua mãe. Ele falou: essa é minha mãe. Eu falei: então já me abençoa. Já fui assim, peguei a mão dela e pus na minha cabeça. Mulher de oração. Você encontrou alguém de oração? Fala: me abençoa. Sabe, irmãos, ser abençoado é reconhecer Deus na vida das pessoas, reconhecer Deus na vida do pai e da mãe. Me abençoa, me abençoa. Buscar o reino de Deus, isso é o que Deus exige de nós. Não está ali por acaso, não está ali como uma sugestão, está ali como uma ordem. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando o povo saiu do Egito e eles foram para a terra prometida, entre uma coisa e outra, entre o destino e a origem, houve muitas distrações, muitas frustrações, muitas necessidades. Só que presta atenção nisso: o povo saiu do Egito geograficamente, mas o Egito estava dentro deles. Tirar você do Egito é fácil, tirar o Egito de dentro de você, só Deus. E como é que faz isso, pastor? É quando eu busco o reino de Deus. A religião, ela tenta colocar sobre nós o que Deus não nos deu, não é aquilo que Deus te deu. Um exemplo: quando Davi resolveu que ele iria enfrentar o Golias, ele decidiu, ele olhou o tamanho do Golias e ele pensou consigo: esse cara é grande, mas eu é que tenho Deus. Quando é que ele disse isso? Quando ele olhou assim, ó: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o povo de Deus? Quando ele disse isso, ele estava dizendo o seguinte: eu tenho aliança com Deus, eu sou circuncidado, esse cara é um incircunciso filisteu, ele não tem aliança, eu tenho aliança. E ele decidiu que ele ia enfrentar. Primeiro passo, aqui já está lindo, você precisa decidir enfrentar. Aí o diabo vai tentar, através da religião, criar uma situação para você ser um derrotado. Qual? Ele foi lá falar com Saul. Quando ele chegou lá e falou para Saul o que ele ia fazer, meu caro Jandir, Saul falou: veste a minha armadura. A armadura de Saul, só para vocês terem uma ideia, eu imagino que Saul fosse mais ou menos do tamanho do Luiz, grande, porque a Bíblia diz que no meio do povo judeu, todo judeu batia aqui, ó. Saul se destacava no meio do povo. Quem já leu isso na Bíblia? Ele era maior, tinha lá assim, ó, todo mundo de 1,70 m, Saul tinha 2 metros. Ele se destacava, você olhava, você via Saul. Agora imagina Davi, 1,70 m, com a roupa de um homem de 2 metros. Davi começou, por mais que o senhor queira me proteger, está errado.
A religião tenta colocar sobre você uma armadura que não é sua, mas em Efésios capítulo 6, a armadura proposta lá é a que serve em você: capacete, a armadura, a couraça, a sandália, o escudo, a espada. Isso foi feito sob medida para cada um de você, porque foi feito pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você veste essa armadura de Deus, não tem gigante que você não derrote, não tem problema que você não vença. Agora, foi essa armadura que Davi vestiu. Essa armadura que Davi vestiu. Você não vê uma espada na mão dele? Você não vê um escudo na mão dele? Você vê ele com a roupa normal. Mas sabe qual é essa armadura? Ela é espiritual. A Bíblia diz que a nossa arma é espiritual. Não tente afugentar o capeta com religião. Você expulsa Satanás pelo poder da palavra. A palavra põe ordem no caos da sua vida. A palavra põe ordem na desordem da sua casa. A palavra de Deus, então confesse a palavra e não as circunstâncias. Quem busca o reino de Deus, fala a palavra e não o momento difícil que está vivendo. Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? Então você é um discípulo. Você não recua, teu nome está escrito no livro da vida. Você está inserido como família de Deus. Você é família de Deus. E o diabo vai dizer: será? Será que é mesmo? Se você é o filho de Deus, então faz tal coisa. Se você é o filho de Deus, te lança daqui. Satanás, eu não tenho que provar nada para você. Eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer firme, porque a minha palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, vírgula, as demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas, o que você precisa. Todas as vossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecido diante de Deus todas as vossas petições. Yes! É isso. Deus, eu estou precisando de tal coisa. Deus, eu quero tal coisa. Eu vou falar um negocinho para vocês. Como pastor, eu sempre quis pintar a igreja, deixar ela bonita. E nós passamos por cada salão feio, né, Lu? A Lu está comigo há muitos anos. Ela passou por cada salão horrível. Só, nem Rose? Meu Deus, esse salão aqui é um paraíso, irmão, dos lugares que a gente já passou. Mas eu vi aqui, eu não conseguia pintar. Esse ano as coisas foram acontecendo que eu falava: eu quero pintar, eu quero colocar um som decente, e eu quero cobrir o fundo. Eu passei o ano passado inteirinho falando que eu ia cobrir o fundo. Do nada. Por quê? Porque Deus usa pessoas. Os recursos chegaram através de pessoas fiéis. Estrutura, ofertas e dízimos. Aí, todas essas pessoas que ministraram aqui, a igreja cobre despesa e ainda oferta. Os congressos que tem, a gente oferta. A gente oferta. E a gente não parou de fazer. Detalhe, a igreja está toda suprida. Sabe como é que isso aconteceu? Porque eu sempre, quando tinha o problema, a Natiele pegou o começo aqui de um tempo de muita dificuldade. Eu dizia: eu te agradeço porque já está tudo suprido. Mas não estava nada. Não é assim, Nath? Não estava nada. Eu falei: obrigado porque está tudo pago. Obrigado porque está tudo pago. Mas não estava. Você confessa a palavra: obrigado porque o Senhor já fez. Vamos confessar a palavra diante das circunstâncias. Amém? Eu te agradeço, Deus. Eu confesso a palavra e não o momento que eu estou vivendo. Isso não é omitir o momento que eu estou vivendo. A luta, a provação, a dificuldade vai vir para todos nós. A diferença é como eu vou reagir diante disso. Como que Sadraque, Mesaque e Abdenego reagiram diante da fornalha? Eles não se recusaram a entrar na fornalha, eles entraram. Como que eles reagiram diante da obrigação de adorar a estátua? Eles não aceitaram. Eles permaneceram fiel. Mas a gente vai lascar a tua vida, a gente vai tacar vocês no fogo. E daí? Se Deus quiser nos livrar. O problema é que hoje o sistema tenta nos amedrontar. A perseguição hoje tenta nos amedrontar. Mas se você permanecer fiel, Deus vai fazer. Quem está me entendendo? Tem um filme que um cara, ele está trabalhando numa empresa
E aí alguém, ó, o chefe quer falar com você. Um carequinha assim que estava desempregado, ele conseguiu um emprego, eu esqueci o nome desse filme. Mas ele vai lá e o chefe fala, ó, nós queremos te promover, é um salário bom, mas é o seguinte, você vai ter que fazer algumas anotações, você vai ter que anotar menos quando chegar a mais e tal. Fez uma proposta para ele, uma proposta de falsificar documento para desviar algumas coisas. Você tem até amanhã para pensar. No outro dia ele voltou. E aí, você pensou? Pensei. Qual é a tua resposta? É não. Um homem de Deus vai dizer não para uma proposta indecente. Uma mulher de Deus vai dizer não para uma proposta indecente. Seja qual for a proposta. Vai tirar você de Deus? É não. Vai roubar você de Deus? É não. Ah, é que eu não tenho tempo, meu tempo é muito ocupado. Ganhe menos, mas encontre tempo para buscar a Deus. Presta atenção no que eu estou falando. O mundo quer que você ganhe mais, mas ganhe menos, mas encontre tempo para buscar a Deus. Aí aquele homem, ao ouvir isso, o patrão fala, você está contratado. Eu já tinha até quase desistido, porque os outros que passou, tudo concordou para pegar o emprego. Entenda, queridos, que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas da terra não vão corromper o nosso coração. Amém? Você não está à venda. Você não é um corrupto. Alguém pode dizer amém? Outra coisa que Deus quer, em Mateus capítulo 7, verso 5: hipócrita, tira a primeira viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe o que Deus quer da gente, irmãos? Antes de você julgar o seu irmão, julgue a si mesmo. Antes de você ser intolerante com o seu irmão, seja intolerante consigo mesmo. Antes de você exigir do seu irmão, exija de si mesmo. Antes de você exigir que alguém caminhe 2 milhas para você, caminhe você antes. Antes que você exija que alguém carregue 50 quilos nas costas, carregue você antes. É isso que a Bíblia está dizendo. Julgue a si mesmo. Julgue o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Julgue. Quer que as pessoas sejam amorosas com você? Seja amoroso com as pessoas. Tudo que você semear, você vai colher. E a palavra dele é dura. Hipócrita, tira primeiro o cisco do seu olho, para que você enxergue melhor. Em outras palavras, todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. O problema é quando eu acho que eu sou melhor que o Júnior acha que é melhor que a Sueli acha que é melhor que o Mazinho, e assim as pessoas brigam, assim as pessoas se separam. As pessoas se separam no casamento, sabe por quê? Egoísmo. Escutando o pastor Eibe na conferência da família, ele diz assim, que a melhor expressão para consertar uma situação é essa: eu estava pensando só em mim. Quando você pensa só em você, você vai brigar com o outro. Pode ser que você tenha razão, mas aquela é a pessoa da sua vida, principalmente se você for casado com ela. Ela é chata, ele é chato. Amém. Ele é chato, ela é chata, mas aquilo ali é a pessoa com quem você vai passar a eternidade. Se você não souber administrar essa situação, se você não conseguir contornar essa situação, vai dar tudo errado na sua vida. Vai dar tudo errado. Então, antes de julgar as pessoas, julgue a si mesmo. Amém? Antes de julgar, julgue a si mesmo. Não seja intolerante com as pessoas, seja intolerante consigo mesmo e mais tolerante com as pessoas. Quarto, você precisa limpar o interior. Deus exige que você limpe o seu interior. Pessoas que estão morrendo de câncer, quando eles identificam o câncer, uma das razões que eles ensinam que origina-se o câncer é a falta de perdão. A raiz de amargura na Bíblia, quando alguma coisa se torna uma raiz de amargura, é porque aquela pessoa teve um baque emocional muito grande, ela não conseguiu perdoar, e ela guardou aquilo, seja a palavra de um pai, de uma mãe, de um irmão, do marido, da esposa,
uma mulher casada há mais de 15 anos, muito linda, uma família financeiramente rica, e ela descobriu que o marido estava traindo ela, flagrou, não teve como, então acabou o casamento. Então o homem saiu, enfim, não se sabe do homem, mas se sabe da mulher o seguinte: ela afirmou em Deus, ela não saía da igreja, e ela ficou ali, irmãos, guardando com muita raiva, e a oração dela: mata esse desgraçado que me traiu. Sabe quem morreu? Ela morreu. Deus não ouve oração de vingança. O homem, se ele se arrepender, mesmo com a outra, Deus perdoa. Então Deus é injusto, pastor. Não, Deus não trabalha em cima da sua raiva. A Bíblia diz assim: a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Aquela mulher morreu seca, ela foi adoecendo, ela era linda, 35 anos, muito bem cuidada, vida rica, só que ela não superou aquilo. Ela odiava aquele homem com todas as forças, mas na igreja, e ela achava que o trabalho dela para Deus iria fazer com que Deus a atendesse, porque ela trabalhava na igreja. A raiz de amargura, Sueli, a raiva, aliás, a falta de perdão, virou uma raiz de amargura, e aí entra o câncer. Muita gente que tem problema com pessoas e não perdoa, ela acha que a pessoa é que vai passar mal, que vai sofrer as consequências. Não vai. Eu tenho raiva do Júnior. O Júnior não está nem aí, mas eu vejo o Júnior, eu vou ter problemas de saúde, eu vou para o inferno, por isso a melhor coisa é eu chegar: Júnior, eu quero pedir perdão. Mas do quê? Então, cara, desde que eu te vi, eu nunca gostei de você, e eu fui achando você antipático. Sério, cara, me perdoa. O Júnior é de Deus, ele: cara, me perdoa, seu filho. Não, você não fez nada, era uma coisa gratuita. Quem já sentiu raiva gratuita de pessoas sem nunca ter conversado com elas? Só eu? E muita gente está desse jeito dentro da igreja. Agora, essa é a raiva gratuita, comportamento gratuito. Mas tem aqueles, irmãos, que às vezes um olhar. Eu passo por pessoas na rua, quando eu passar por você, seja sarado: pastor, eu estou aqui, ó. Faz assim na minha frente, porque eu não vejo. Eu entro em ambientes onde eu olho todo mundo, mas não vejo ninguém, e as pessoas acham que eu tenho que conhecer elas. Eu prego nas igrejas, e aí a pessoa no outro dia me encontra na rua: você lembra de mim? Não lembro, irmão, não lembro. As pessoas ficam ofendidas porque eles não têm coragem de perguntar se eu lembro. Passou por mim, nem me reconheceu. Ué, não tem como, não tem como. Então lembre-se disso quando você sondar o teu coração. Limpe o seu exterior. O que é que tem guardado aí dentro? Você precisa se esvaziar para que Deus possa depositar dentro de você amor, bondade, misericórdia, temperança, domínio próprio. Amém? Você precisa fazer isso. Outra coisa, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1: antes de tudo, recomendamos que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Amém? O que quer dizer isso? Ele continua dizendo: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Cumprir com deveres espirituais. Quando o pastor Domingos esteve aqui falando sobre honra, e ele falou sobre a gente xingar o governo, xingar a presidente, muitos de nós, eu creio, que teve que pedir perdão. O fato da gente não concordar com um governo errado, irmãos, não nos dá o direito de xingá-los, de atacá-los, mas nós temos a obrigação bíblica, está aqui, 1 Timóteo capítulo 2, 1 ao 3, nós temos que cumprir os nossos deveres espirituais, orar para que haja, olha o que ele diz:
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Vida tranquila e pacífica, resultado de oração pela autoridade. Amém? Quando você ora por mim lá na sua casa, Deus dê palavra para o pastor. Às vezes a palavra que eu prego vai para uma pessoa, mas 200 ouviu. E às vezes a palavra que eu prego vai para 199 pessoas, só um não gostou. Mas se esse um não gostar e sair falando por aí, ele é o prejudicado. A palavra de Deus, se entenda bem, nunca volta vazia. Houve momentos que eu preguei aqui e que ninguém veio para frente, ninguém se demonstrou, parece que aquela palavra não produziu nada. Depois chega no meu WhatsApp: pastor, tudo que o senhor falou hoje foi só para mim. A palavra nunca volta vazia. Amém, queridos? A palavra nunca volta vazia. Seja consciente dos seus deveres espirituais, como discípulo de Jesus. Levante as mãos e abençoe. Abençoe as pessoas para que elas sejam homens de Deus. Eu encontro pessoas que têm aparência aparência e reputação de que é crente, mas por trás dos panos tomam umas, são imorais, e eles se assustam quando eu chego e falo: e aí, homem de Deus? Oh, assim seja, pastor. Eles sabem que eles não são homens de Deus, mas eu procuro chamar as pessoas. Eu chamo de 2 nomes os homens: queridão e homem de Deus. E quando eu chamo de homem de Deus, eu acredito que é assim que Deus vai fazer. Eu não estou vendo o momento, eu estou vendo o que a pessoa pode se tornar em Deus. Ali vai uma mulher de Deus, mas hoje ela é fofoqueira, mexeriqueira, briguenta, arruaceira, mas eu creio que ela vai se tornar uma pessoa de Deus. Amém? Quando a pessoa obedece, ela vai para a cruz, o resultado dessa pessoa, ela se torna discípulo de Jesus. Não tem problema você errar, o problema é você permanecer no erro e fingir que está tudo bem. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Limpe o seu interior. Dá um cutucão no irmão antes que ele durma e fala para ele: limpe o seu interior, cumpra com os deveres espirituais. Para terminar, 1 Timóteo 5 verso 4: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Que Deus exige que você cuide bem do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó. Eu e a Silmara temos um trato: nem o pai nem a mãe dela, nem meu pai nem minha mãe vão para o asilo. Ninguém fala amém? Essas coisas, a Bíblia está dizendo aqui, que você deve cuidar. Olha o texto, eu vou ler o texto de novo. Abre aí. É 1 Timóteo capítulo 5 verso 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, a sua fé, o seu cristianismo, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Está no Novo Testamento. É Deus ou não é Deus na causa? Vamos cuidar, vamos exercer piedade para com os da nossa casa. Amém, irmãos? Alguém pode dizer amém? E para terminar, 2 Coríntios capítulo 8 verso 5: e não somente o fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Dar-se ao Senhor. Sabe, irmãos, o que Deus exige da gente, o que Deus espera. Jesus, ele foi voluntariamente para a cruz, ele não foi obrigado, ele não foi. Onde é que a Bíblia mostra isso claramente? Quando Jesus, nos momentos que antecedem a crucificação, ele diz: Pai, um momento ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz. Mas antes ele diz: passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, passa de mim essa angústia, eu tenho que viver isso aqui mesmo. Aí ele diz assim, seja feita
a sua vontade. Ninguém matou Jesus. A Bíblia diz: eu a dou. Ele foi voluntário, para que de uma vez por toda você fosse justificado. O que eu tenho que fazer hoje então? Conforme a aula de quarta-feira passada do GF, está consumado. Eu recebo o que foi feito por mim. É mais ou menos assim. Quando teu pai coloca uma pizza, um prato de comida na sua frente, você pergunta de onde veio? Como é que ele fez para conseguir aquilo? O que você faz? Come. Alguém pergunta, alguma criança pergunta: como é que você conseguiu esse cachorro quente para mim, pai? Você ganhou uma coisa cara, um presente caro. Como é que você fez para conseguir isso, pai? Ninguém pergunta. O filho recebe. Quem está me entendendo, irmãos? É assim que você recebe o que Deus fez por você. Você senta na mesa: eu sou filha, eu sou filho, eu recebo o que Ele fez. Você só precisa receber. Quando Jesus se entregou por você, receba. Eu sou salvo, eu recebo o sacrifício da cruz. É isso que quer dizer: está consumado. Você sozinha, sozinho, não tem capacidade de se justificar. Você não tem condição de pagar o preço. Nenhum dinheiro do mundo paga o que foi feito por nós. Então o que eu faço? Está consumado, eu recebo. Sozinho eu sei que eu não consigo. Eu não sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo, como eu disse aqui ontem, buscando a perfeição. Então entregue-se 100% para Deus, que quando Deus tem você 100%, Ele tem você para a obra missionária, Ele tem você para limpar um chão, Ele tem você para ofertar, Ele tem você para tudo, porque você é dEle, é dEle. Ele te deu uma coisa, livre-arbítrio, para você poder escolher. Amém? Quem me entende, irmãos? Deus exige, mas Ele dá. Ontem à noite eu disse aqui: Ele abre a ferida, mas Ele também fecha. Portanto, confesse só a palavra. Está difícil, pastor? Está difícil, querido, mas fique tranquilo, Deus está no controle. Tem tempestade aí, mas Deus está no controle. Quem sabe é o momento de você sair e andar sobre as águas. E quando a gente anda sobre as águas, Ele sempre está conosco. Quando a gente entra na fornalha, Ele está conosco. Quando a gente entra na cova do leão, Ele está conosco. Amém? Quando você vai matar o Golias, Ele está com você. Você vai matar o leão, Ele está com você. Vai matar o urso, Ele está com você. Está no luto, Ele está com você. Ele não desampara. Por que eu sei disso? Porque Ele diz assim, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém está me entendendo, irmãos? Pastor, o que eu faço para viver tudo isso? Vai para o quarto orar. Ai, pastor, é tão difícil ir para o quarto orar. Quando eu vou para o quarto orar, eu durmo. Eu vou para o quarto orar e eu babo na cama. Não desista. Se vai babar ajoelhado, levanta e fica lá. Eu te amo. Eu estou aqui. Alimenta o seu espírito. Só tem um jeito de você passar pelo vale da sombra da morte: é com Ele. Alguém pode dizer amém? Então fique em pé em nome de Jesus, vamos orar.